A graça e paz, bem-vindo a mais um dia de devocional, mais um momento em que nós podemos estar aqui ah, ah, lendo e recebendo de Deus para as nossas vidas. Lembrando que nós estamos fazendo devocional da Bíblia 365, onde nós lemos a Bíblia inteira em 365 dias. Nós estamos no 14º dia e vamos seguindo a leitura com alguns comentários que eu vou fazendo em alguns momentos aí da leitura, de modo que não fique muito comprido. Nossas leituras têm dado mais ou menos uns 20 minutinhos. Então vamos começar com uma oração. Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado porque o Senhor está conosco, obrigado porque nos deu mais uma oportunidade de aprender mais de Ti, de ouvir da Tua palavra, de começar o dia Te buscando. Senhor, fique conosco mais esse dia, continue nos abençoando. Senhor, abençoa para que essas palavras se iluminem aos nossos olhos, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos falar. Abençoa para que nós possamos ter disciplina para continuar estudando e aprendendo de Ti cada dia mais. Isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E hoje nós já vamos começar lá em Gênesis 30. Gênesis 30. Vamos lá. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã e implorou a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Lembrando que Jacó que tinha casado com Lia e com Raquel, e Lia já tinha tido vários filhos: Ruben, Levi, Judá e esqueci o outro, acho que Simeão. E a Raquel está ah, com inveja porque ter filhos naquela época era algo muito importante. As pessoas davam valor para as mulheres que podiam dar filhos. Verso 2: Jacó se enfureceu com Raquel. Por acaso sou Deus? Perguntou ele. Foi ele que não permitiu que você tivesse filhos. Raquel lhe disse: toma minha serva Bila e deite-se com ela. Ela dará à luz filhos em meu lugar, e por meio dela também terei uma família. E aqui, novamente, o homem tentando arrumar aquilo que seria algo para buscar de Deus. Então, o homem tentando fazer papel de Deus de uma maneira errada. A Raquel quer ter filhos através de outra pessoa, de modo talvez de encher o coração, de preencher aquele vazio que estava sentindo no coração, que talvez deveria ser enchido por Deus, pela busca de Deus. Se a gente pegar a mãe de Samuel, ela não tentou seguir por outros meios, pelo contrário, ela continuou orando e pedindo para Deus para que desse um filho, e foi atendida. Seguindo, verso 4. Então Raquel entregou sua serva Bila a Jacó por mulher, e Jacó se deitou com ela. Bila engravidou e deu um filho a Jacó. Raquel o chamou de Dan, pois disse: Deus me fez justiça, ouviu meu pedido e me deu um filho. Bila engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Raquel o chamou de Naphtali, pois disse: tive uma luta intensa com minha irmã e venci. Quando Lia percebeu que tinha parado de engravidar, tomou sua serva Zilpa e a entregou a Jacó por mulher. Pouco tempo depois, Zilpa deu um filho a Jacó. Lia o chamou de Gade, pois disse: como sou afortunada. Então Zilpa deu a Jacó um segundo filho. Lia o chamou de Aser, pois disse: como estou alegre, agora as outras mulheres celebrarão comigo. Certo dia, durante a colheita do trigo, Ruben encontrou algumas mandrágoras que cresciam no campo e as trouxe para Lia, sua mãe. Raquel suplicou a Lia: por favor, dê-me algumas das mandrágoras de seu filho. Lia, porém, respondeu: não basta ter roubado meu marido, agora também quer roubar as mandrágoras do meu filho? E a gente vê uma briga aí familiar. Raquel propôs: em troca de algumas mandrágoras, deixarei que Jacó se deite com você esta noite. Ao entardecer, quando Jacó estava voltando do campo, Lia foi ao seu encontro e disse: esta noite você deve se deitar comigo. Paguei por você algumas mandrágoras que meu filho encontrou. Assim, naquela noite, Jacó se deitou com Lia. Deus respondeu às orações de Lia,
que engravidou novamente e deu a Jacó o quinto filho. Chamou-o de Issacar, pois disse: Deus me recompensou porque entreguei minha serva por mulher a meu marido. Lhe engravidou outra vez e deu a Jacó o sexto filho. Chamou-o de Zebulon, pois disse: Deus me deu uma boa recompensa. Agora meu marido me tratará com respeito porque dei 6 filhos. Depois Lia deu à luz a uma filha e a chamou de Diná. Então Deus se lembrou de Raquel e, em resposta às suas orações, permitiu que ela se tornasse fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho. Deus tirou minha humilhação, declarou, e o chamou de José, pois disse: Que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Logo depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: Por favor, liberte-me para que eu volte à minha terra natal. Permita-me levar minhas mulheres e meus filhos pelos quais servi e deixe-me partir. O Senhor sabe muito bem como trabalhei arduamente a seu serviço. Labão respondeu: Se mereço seu favor, fique. Eu enriqueci, pois o Senhor me abençoou por sua causa. Diga-me qual será seu salário, e qual que seja o valor, eu lhe pagarei. Jacó respondeu: O Senhor sabe como trabalhei arduamente a seu serviço, e como seus rebanhos cresceram sobre meus cuidados. De fato, o Senhor tinha pouco antes de eu chegar, mas sua riqueza aumentou consideravelmente. O Senhor o abençoou por meio de tudo que eu fiz. Mas e quanto a mim? Quando começarei a cuidar de minha própria família? Quanto quer receber de salário? Perguntou Labão mais uma vez. Jacó respondeu: Não me dê coisa alguma. Se o Senhor fizer o que lhe direi, continuarei a cuidar de seus rebanhos. Deixe-me inspecionar seus rebanhos hoje e remover todas as ovelhas e cabras salpicadas e malhadas, além de todas as ovelhas pretas. Elas serão o meu salário. No futuro, quando o Senhor conferir os animais que me deu como salário, verá que fui honesto. Se encontrar em meu rebanho alguma cabra que não seja salpicada ou malhada, ou alguma ovelha que não seja preta, saberá que as roubei do Senhor. Está bem, respondeu Labão. Será como você diz. Naquele mesmo dia, porém, Labão saiu e tirou do rebanho todos os bodes listrados e malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas ou com manchas brancas, e todas as ovelhas pretas. Colocou os animais sobre os cuidados de seus filhos, que os levaram a um lugar a 3 dias de viagem de onde Jacó estava. Assim, Jacó ficou e tomou conta do resto do rebanho de Labão. Então Jacó pegou alguns galhos verdes de álamo, amendoeira e plátano e removeu tiras das cascas, formando listras brancas nos galhos. Em seguida, colocou os galhos descascados junto aos bebedouros de onde os rebanhos iriam beber água, pois era ali que se acasalavam. Quando se acasalavam diante desses galhos descascados com listras brancas, davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Jacó separava esses cordeiros do rebanho de Labão. Na época do cio, colocava o rebanho de frente para os animais listrados e pretos de Labão. Assim, Jacó foi formando seu próprio rebanho, que mantinha separado do de Labão. Sempre que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos descascados nos bebedouros em frente delas, para que se acasalassem diante dos galhos. Não fazia o mesmo, porém, com as fêmeas mais fracas, de modo que as crias mais fracas ficavam com Labão e as mais fortes com Jacó. O resultado foi que Jacó se tornou muito rico, dono de grandes rebanhos e também de servos e servas e muitos camelos e jumentos. Logo, porém, Jacó percebeu que os filhos de Labão estavam reclamando dele. Jacó roubou tudo o que era nosso, pai. À custa de nosso pai adquiriu toda a sua riqueza. Jacó também começou a notar uma mudança na atitude de Labão para com ele. Então o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seu pai e de seu avô, a terra de seus parentes, e eu estarei com você. Jacó mandou chamar Raquel e Lia no campo onde cuidava de seus rebanhos e disse a elas: Notei que seu pai mudou de atitude em relação a mim. O Deus de meu pai, porém, tem estado comigo. Vocês sabem como tenho trabalhado arduamente a serviço de seu pai. Contudo, ele me enganou e mudou meu salário 10 vezes. Mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: Os salpicados serão seu salário, o rebanho começava a dar crias salpicadas. E quando mudava de ideia e dizia: Os listrados serão seu salário,
Então o rebanho inteiro dava crias listradas. Deste modo, Deus tirou os animais de seu pai e os deu a mim. Certa vez, na época do acasalamento, tive um sonho e vi que os bodes que se acasalavam com cabras eram listrados, salpicados e malhados. Então, em meu sonho, o anjo de Deus disse: Jacó. E eu respondi: Aqui estou. E o anjo disse: Levanta os olhos e você verá que apenas os machos listrados, salpicados e malhados estão se acasalando com as fêmeas de seu rebanho, pois vejo como Labão tem tratado você. Eu sou o Deus que lhe apareceu em Betel, o lugar onde você ungiu a coluna de pedra e fez seu voto a mim. Agora apronte-se, saia dessa terra e volte à sua terra natal. Raquel e Lia responderam: Da nossa parte, tudo bem, afinal não herdaremos coisa alguma da riqueza de nosso pai. Ele reduziu nossos direitos aos mesmos que têm as mulheres estrangeiras. Depois que nos vendeu, desperdiçou todo o dinheiro que você pagou por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai e deu a você é, por direito, nossa e de nossos filhos. Por isso, faça o que Deus ordenou. E aqui mostra a justiça de Deus sendo colocadas para aqueles que são injustos, para os que são de Deus. Mateus 10, do 1 ao 23. Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simeão, também chamado Pedro. Depois, André, irmão de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. João, irmão de Tiago. Filipe, Bartolomeu, Tomé. Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu. Tadeu, Simão, o cananeu. Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: Não vão aos gentios nem aos samaritanos. As boas novas ainda não eram abertas para aqueles que não eram judeus. Vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Não levem no cinto moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre. Não levem bolsas de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandália, nem cajado. Quem trabalha merece o seu sustento. Sempre que entrarem em uma cidade ou povoado, procurem uma pessoa digna e fiquem em sua casa até partirem. Quando entrarem na casa, saúdem-na com paz. Se o lar se revelar digno, que sua paz permaneça nela. Se não, retirem a bênção. Se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los ou a ouvir sua mensagem, sacuda a poeira dos pés ao sair. Eu lhes digo a verdade: no dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor que essa cidade. Ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governantes e reis, mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios. Interessante que, desde o começo, para os discípulos que são mais próximos de Jesus, ele nunca prometeu riquezas, prosperidade, ele nunca prometeu que eles de alguma forma receberiam algum prêmio. Pelo contrário, ao verso 18: Por minha causa serão julgados diante de governantes e reis, mas essa será a oportunidade de falar ao meu respeito a eles e aos gentios quando forem presos. Começa no verso 19. E existem muitas pessoas que buscam a Deus apenas por prosperidade. Não que nosso Deus não possa dar prosperidade, que nosso Deus não possa abençoar. A gente acabou de ver a história de Jacó, que Deus estava abençoando ele. Deus o fez rico, mas tudo tem o propósito do Senhor. E a maior riqueza é estar próximo de Deus. A maior riqueza é ter aquela transformação que acontece internamente nos corações. Se o nosso coração simplesmente busca o dinheiro,
simplesmente busca bens materiais, simplesmente busca as bênçãos materiais que Deus pode e dá aos seus filhos, então nós não estamos colocando Deus em primeiro lugar, mas nós estamos colocando o dinheiro e a ganância em primeiro lugar. Isso são coisas que Deus repudia. Verso 19: Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem com o que dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os dias, todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu lhes digo a verdade: o Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. Salmos 12, do 1 ao 8. Ao regente de coral, salmo de Davi para ser acompanhado com instrumentos de 8 cordas. Socorro, Senhor, pois os fiéis estão desaparecendo depressa. Os que te temem sumiram da terra. Todos mentem uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte os lábios bajuladores e cale a língua arrogante. Eles dizem: mentiremos quanto quisermos. Os lábios serão nossos, quem nos impedirá? O Senhor responde: vi a violência cometida contra os indefesos e ouvi o gemido dos pobres. Agora me levantarei para salvá-los, como eles tanto desejam. As promessas do Senhor são puras, como prata refinada no forno, purificada 7 vezes. Portanto, Senhor, sabemos que protegerá os oprimidos e para sempre os guardará dessa geração mentirosa. Ainda que os perversos andem confiantes e a maldade seja elogiada em toda a terra. E por fim, Provérbios 3, 13 ao 15. Feliz é a pessoa que encontra a sabedoria, aquela que adquire o entendimento, pois a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais do que o ouro. A sabedoria vale muito mais do que rubis, nada do que você deseja se compara a ela. E aqui o livro de Provérbios nos incentivando a ter sabedoria, a buscar entendimento. E como que a gente adquire entendimento? Buscando a palavra de Deus, lendo, estudando, meditando dia e noite na palavra do Senhor, assim como nós estamos fazendo dia após dia, aqui no nosso devocional. E essa é a leitura de hoje. Espero que essas palavras continuem falando no seu coração durante o dia de hoje e que venham trazer uma mudança no nosso modo de ser, para que a gente se alinhe cada vez mais aos quereres do Senhor. Vamos orar para terminar esse devocional. Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais essa oportunidade de ler e receber da Tua palavra. Continue conosco, nos abençoando, guardando e guiando. Senhor, que as Suas mãos estejam sobre nós nesse dia, nos protegendo, Senhor, nos direcionando. Senhor, abençoa aqueles que vão trabalhar, que estão trabalhando. Abençoa aqueles que voltaram do trabalho, que estão em casa descansando. Abençoa aqueles que ficarão em casa, Senhor, cuidando dos afazeres domésticos. Aqueles que estão de férias, aqueles que estão estudando. Todo o seu povo, Senhor. Abençoa para que tudo que nós fizermos seja para a Sua glória. Para tudo que nós fizermos seja com o coração pensando em Te agradar, Senhor. Senhor, abençoa aqueles que estão doentes, para que o Senhor entre com cura, com providência. Abençoa aqueles que estão nos hospitais, abençoa aqueles que estão enfermos de alma. Senhor, para que a Tua mão esteja com o Seu povo, curando, livrando e dando força para que nós possamos anunciar o Teu Evangelho. Senhor, fica conosco mais esse dia e nos ajuda a cada passo. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, e que você possa ter um dia abençoado e nos vemos novamente amanhã para mais um devocional, mais uma leitura bíblica.